Bom, então aqui essa ideia agora é mostrar para vocês algumas, né, algumas maneiras de interligar esses equipamentos, né? Algumas maneiras. É lógico que no final das contas eu vou ter um troço como uma planta dessa aí maluca. Mas não é a ideia agora mostrar uma planta maluca dessa aí. Mas essa seria, né, uma planta aí da Votorantim Metais, ó. Tá? Da Votorantim Metais. Então eu peguei na internet aí e tal, né? Então ela dá um exemplo aí bem de como é que pode ser um seu um diagrama desse aqui completo, né? Então vamos pegar pequenos, né? Pequenos arranjos aí. Então o primeiro só o registrador de linha, ou seja, aqui ó, né? Então F é de fluxo, R é registrador, então é registrador de fluxo e ele está na malha 301. Né? Então bem simplesinho e tal, dos mais simples que tem. Agora, esse outro aqui é um registrador montado no painel e transmissor local e transmissão pneumática. Então eu tenho aqui, ó, esta indicação aqui, ó, que há, né, uma indicação pneumática desse sinal. Então FT seria fluxo do F e o T de transmissor. Como é que é a transmissão desse sinal? A transmissão desse sinal foi feito por uma linha pneumática mostrada justamente, ó, por esse tracejado, né? E ele vai para onde? Ele vai para um FR, registrador de fluxo, que também está na mesma malha 201. Embaixo aqui eu tenho um registrador. Então, o que é o registrador? O FR, né? E ele está conectado a um registrador de pressão. Está aqui, ó, PR, né? Medidor de pressão, tá? Ambos, todos são montagens locais. Por que a gente sabe que é montagem local? Porque eles são, ó, em círculo, né? Um círculo. Então esse círculo aqui é um equipamento que foi montado no local. Então vamos voltar aqui, ó. Então, por exemplo, esse fotômetro aqui foi montado no local. Ó, o círculozinho aqui, ó, diz que é montado no campo, ou seja, no local, né? E aqui, ó, eu tenho um exemplo de um instrumento montado no local, ok? Então tá aqui, ó, o exemplo do instrumento montado no local, o símbolo aqui que é só o círculo, tá aí, ó, né? São só os círculos aí, tá? Para instrumento de vazão aí, né? O registrador de vazão com registrador de pressão e eles estão aí colocados depois, ó, há uma transmissão e eles são colocados no painel. Então o que acontece? Quais são os registradores que estão no painel? Ó? Esses dois registradores aqui, ó. O FR é o registrador de fluxo, Flow Register. PR é o registrador de pressão, Pressure Register, né? E eu tenho aí um transmissor, FT e PT, ambos transmissores, eles mandam o sinal para os registradores por via pneumática, tá? Então é o símbolo que eu tenho aqui de pneumático, ok? Aqui neste outro aqui, eu tenho um controlador e registrador de vazão, né? Comandando a válvula de controle com transmissão pneumática. Então a gente vê que a transmissão é pneumática, ó, há uma transmissão pneumática. Eu tenho aqui um, um, um transmissor de
fluxo, né, de vazão. Essa informação é mandada de forma pneumática para onde? Para o painel, né? Então esse risco aqui, ó, indica que este cara aqui, ó, está no painel, enquanto este cara aqui, ó, está lá no campo, né? E há então um controle na minha válvula de forma pneumática, ok? Mais um outro aí, ó. Então, agora pressão, né? Da mesma forma. Então, eu tenho um registrador controlador de pressão. Então, ó, P, pressão, R, registrador, C, controlador. Então, o registrador controlador de pressão, como é que ele manda a informação para a válvula? Ele manda, ó, de forma pneumática. Onde que está esse registrador? Ele está lá no painel de controle, né? Então a gente vê pelo risco aqui do meio que ele está no painel de controle. E a informação dele vem da onde? Vem desse transmissor de pressão, também de forma hidráulica e ou pneumática, tá? Oi. Então, aqui não há uma indicação desse fluxo, não. Tá? Não tem indicação nenhuma desse fluxo. Mas como a gente quer fazer um controle dessa pressão, o que ocorre aí? É nesse sentido aí que eu estou colocando a seta, da direita para a esquerda. Porque eu estou medindo aí o PT, que é o meu transmissor de pressão, ele está pegando justamente a informação de pressão depois do controlador. Tá? Depois do controlador. Por isso, desse sentido do meu que eu estou colocando aí para você. Então, essa indicação que eu estou colocando para você já é intuitiva em relação ao controle que tem que ser executado. Tudo bem? Tá ótimo, então. Então, não tem indicação nenhuma. De onde que a gente tira? Justamente da vantagem de como é que você tem que observar isso aqui. Mas não há, neste diagrama, não tem indicação nenhuma. Tá bom? Embaixo a gente tem aí um alarme de pressão alta montado no local, né? Então, montado no local. Essa gravatinha aqui é a válvula de registro, com o atuador aí pneumático ou hidráulico. Tudo bem? É isso mesmo. Aí, ó, mais uma gravatinha, né? Então, aí tem uma válvula autorreguladora aí, né? Autoatuada, né? Autoatuada. Então a gente tem lá o P de pressão, CV, que é uma válvula aí de comando, tá? Uma válvula de comando. Controlador de pressão, né? Então, controlador de pressão local, tipo cego, quer dizer que ele não tem nenhuma indicação, então ele não tem uma indicação, ele não tem um registro, não tem nada, né, que mostre pra gente qual é o valor de pressão que está sendo mostrado, né? Então por isso que ele é tipo cego, então não tem a letra I, não tem a letra R, então por isso que ele é cego. Eu tenho a transmissão pneumática e do controlador para a válvula, né? Então do controlador para a válvula eu tenho uma transmissão
pneumática, ok? E eu pego uma amostra de sinal aqui, né, diretamente no PC. Aqui a gente tem um instrumento combinado aí, né? Registro, controle, comandando uma válvula de controle. Então tá aqui a minha válvula que eu quero comandar. O comando dela é pneumático, então a gente observa que o comando é pneumático. Esse comando pneumático vem, justamente eu tenho um sinal vindo aqui do transmissor aí, ó, de pressão diferencial. Então PD quer dizer que eu tenho um medidor aí de pressão diferencial entre o ponto 1 e o ponto 2, né, entre esses dois pontos. Essa informação é mandada então para o registrador com comando, né? Então ele tem lá PDRC, PD pressão diferencial, o R registrador e C comando. Onde que ele vai comandar? Ele vai comandar a válvula, tá bom? E qual que é a localidade desse cara? Tá lá no painel, de comando. E o PR é um registrador de pressão. Tá, o PR é um registrador de pressão. Aqui mais um exemplo, né? Aqui mais um exemplo. Então eu tenho aí uma malha de controle para temperatura e vazão, né? Temperatura e vazão. O que ocorre é que nessas indicações é que, como é muito simples, ele nem coloca aí a indicação da malha, né? Então você vê que a gente não tem a indicação da malha, né? Então nós temos aí T, são medidor e indicador de temperatura, né? Então o T aqui de temperatura, o I quer dizer que ele tem um indicador e o C controle. Ele controla o que? Ela controla esta válvula aqui. Provavelmente está entrando água quente, né? Então a gente vê que ela está com vermelho aí. Provavelmente está entrando água quente, né? Há uma saída de líquido condensado aqui do lado direito. No TT eu tenho também uma amostra, um transmissor de temperatura, então ele está medindo a temperatura aqui embaixo e manda lá para o controlador. Então o T de transmissor, ele transmite o quê? Informação de temperatura, né? Informação de temperatura. E aqui embaixo eu tenho controle de vazão. Então eu tenho lá a bomba de descarga, eu tenho aqui um transmissor de temperatura, então ele vai medir o fluxo aqui, e aqui eu tenho um registrador e controlador desse dispositivo aí, né? A gente pode... Oi? O E? O E era de tensão. Tensão. EPR quer dizer que ele... Então, mas o E aí quer dizer que ele está analisando a tensão. Tudo bem? Então ele não é uma... Como é que se fala? Ele tá no dispositivo. O que ele está controlando? Está controlando a tensão. Então ele não pode ser uma válvula. Não tem válvula para controlar a tensão. Tá bom. Essa. Tá ok. Então o que acontece, ó? O controle dele é elétrico.
que pode ser por tensão. Mas o que ele está controlando? Ele está controlando pressão. Ok? Então, quando eu colocar no fluxograma, quando eu colocar aqui nesse processo aqui, ele não vai começar com E, ele vai começar com P, de pressão. Porque ele está controlando a pressão, ou um fluxo, por exemplo, aí pode ser que ele seja com F, ok? Porque ele não vai, ele é ativado eletricamente, beleza, mas aí o que acontece? Aí a ligação dele, por exemplo, aqui no lado esquerdo, eu tenho lá um TT. Então, o que é esse TT? Ele é um medidor de temperatura e é um transmissor. Então, ele vai pegar, ele está medindo a temperatura nesse ponto aqui de baixo da caixa d'água aí, da caixa, né? E ele está mandando essa informação para o controlador lá em cima. Essa informação que ele está mandando, né, de forma aí, né, nem está indicado aí direitinho como é que ele está mandando. Pode ser até um pouco do líquido que está indo lá para o controlador. Tá bom? Então aí o que acontece? Essa válvula EPR seria, ela estaria colocada aqui em cima, onde está esse tique aqui, ó. E só que o controle dele seria pontilhado, ou seja, seria uma linha elétrica. Tudo bem? Não sei se você compreendeu o processo aí. Então, tá, o que acontece? Essa EPR, ela não vai sair com este símbolo no fluxo. Então, nesses diagramas aqui, não vai ter EPR. EPR é o nome da válvula mesmo. Assim como você vai, por exemplo, e compra no mercado aí, por exemplo, um medidor de pressão de ultrassom. Né? Então, o que é aquele cara? Aquele cara é um medidor de pressão de ultrassom. Né? Ele não vai aparecer aqui como medidor de pressão. Não sei se eu fui claro. É quase isso. O Exatamente, da sua válvula. Exato, da sua válvula. Entendeu? Então a sua válvula é uma válvula EPR. Mas no fluxo, quando eu vou colocar aqui no fluxograma, não tem nada a ver como é que ela funciona. Percebe? É igual, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó, que já estava até mais lá atrás. Deixa eu voltar lá. Ixi, tá difícil, espera aí. Opa, eu fui para frente, espera aí. Então, ó, aqui nesse exemplo, ó, eu tenho uma válvula de controle que ela variando a vazão, ela consegue saber o nível. Então, o que ela aponta para gente? O nível, tá? Mas ela funciona por variação de vazão. Com essa variação de vazão, ela consegue descobrir lá o nível do meu líquido. Então, ela é uma LV, porque L é de nível, sacou? E não uma FV, né, que é uma válvula aí de vazão. F é de vazão. Então eu vou indicar não o uso dela, mas a variável que está sendo medido. Ok? Então é bem esse encaixe aqui, tá bom? Então o EPV aí que você comentou com a gente é o nome da válvula e como ela funciona internamente e tal. É a válvula que você vai comprar no mercado. Só que essa válvula que você vai comprar no mercado,
não é a mesma válvula que vai aparecer aí no registro, né, do nosso fluxo. Entendeu? Tá ótimo, então. Então aqui um instrumento de vazão, né? Por exemplo. Então aqui ele é um indicador local, né? Então o I é de indicador e o P de pressão. PI, que é um indicador de pressão. Aí esse indicador de pressão, né? Da mesma forma, como é que ele pode ser esse indicador de pressão? Ele pode ser, sei lá, aquele rotâmetro, né? Então eu não vou falar que aqui tem um rotâmetro, né? Eu vou ter aqui um PI, um indicador de pressão. Ponto. Percebe? Agora, se ele funciona como um rotâmetro, se ele funciona como uma, um pitô, não, só o indicador. Ah, então, como ele está indicando, não sei. Então, aqui, o que acontece? Desse cima para o de baixo, o que mudou aí praticamente? Continua sendo pressão. O de cima é o indicador, o de baixo é um registrador. Um registrador. E o de baixo ele está sendo colocado no painel. Né? Então está sendo colocado no painel. Enquanto o de cima, a montagem é local. De cima a montagem é local. Olha, pulei aquele, nem tinha visto. Já tinha colocado esse. Esse aqui ele já tinha colocado. Aqui. Nesse aqui lado direito, o que eu tenho aqui? Além do controle de temperatura, então você vê que é praticamente igual do outro lado. Se você comparar o da esquerda com o da direita, a parte de temperatura está igualzinha. Ó, né, ó. Tá aqui a nossa parte de temperatura. Ó. Tá aqui, igualzinha. O controle de vazão tá aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso controle de vazão. E agora acrescentou o quê? Um controle de nível. Né? Nível é L. Então tá aqui, ó. O L, ó. Temperatura LT e o LI. O LT está transmitindo o nível que ele está sentindo aqui embaixo. Ele está mandando para o controlador lá em cima, né? Que ele é um indicador e controlador. Indicador e controlador. Aqui mais um exemplo, né? Mesma coisa aqui, ó, temperatura igualzinha a temperatura, ó. E aqui o legal é que ele está falando que ele está entrando com vapor, né? Ele está entrando com vapor no nosso sistema, está saindo condensado. O controle de vazão está sendo feito aqui, ó, o produto de saída, ó, FT e FIC, indicando que é vazão. Há um controle de nível, né? Então está aqui, ó, LT e LIC. Eles estão controlando aí um produto 1, né? E há uma análise aqui, ó, sendo feita aqui, ó, no A e C. Essa análise vem via esse FT aqui. Eu tenho mais um motor aqui. Bom, o que acontece aí? O que a gente fecha aí com nossa aula hoje? Eu não tenho uma norma NBR da NPNT aí, né? Só que essa ISA 5.1 ela é universalmente aceita e é o que a gente trabalha. Né? Então, no dia a dia da gente, a gente vai trabalhar com essa ISA 5.1. Bom, você viu que a gente não precisa ser especialista em instrumentação aí para entender. O negócio não é fácil de cara assim, para uma aula, tal. O negócio é meio, né? Parece complexo aí. Tanto é que o pessoal deu uma reclamada aí de vocês, né? Mas não é a ideia que isso ocorra, tá bom?
Então a ideia é que justamente a gente tenha isso acontecendo aí, né? Seja fácil, né? Mesmo para alguém que não é especialista em instrumentação, tá bom? E a gente sempre precisa, né, usar aí de uma forma, eles são utilizados, né, em relatório, fluxograma, manual, né, em projeto. Nas aplicações tem fluxogramas de processo, de engenharia, mecânico, diagrama de tubulação, etc. Né? Tem aí. Beleza?